boa noite, boa noite, bom resto de feriado, não é? Hoje em dia de feriado, estamos aqui, como tem sido todas as segundas-feiras. Muito boa noite, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Hoje temos aqui um tema espetacular. Boa noite, Afonso. Isto nem é feriado, nós descansamos, não é? Quer dizer, já tivemos tempo para descansar o dia todo. Agora à noitinha é o nosso encontro semanal, não é? Então hoje tenho aqui um tema espetacular. Vamos continuar com o tema das apresentações. Portanto, muito boa noite a quem me está a ver. Vamos ter aqui de certeza um tema muito espetacular. E eu vou pedir uma coisinha. Eu hoje vou pedir um especial favor. Faltam-nos cerca de 130 pessoas, 130 seguidores no perfil para chegarmos aos 2000. Portanto, bora lá partilhar a live, bora lá convidar os amigos todos para ver se conseguimos chegar às 2000. Posso contar com a vossa ajuda? Vamos lá chegar às 2000 pessoas. Era espetacular, não é? Alô, Francisco, Rodrigo, muito boa noite. Então já agora digam-me só, bom, presumo que estejam a ouvir bem, porque estão aqui já a dar, a interagir. De onde é que me estão a ver? Só para eu ter assim aqui uma ideia. Onde é que me estão a ver? Eu estou em Leiria, parece que está para começar a chover e o tempo está assim, pronto, de inverno. Afonso Santarém. Francisco Fátima, estamos aqui ao pé, Francisco, não é? Muito bem. Olha, então, muito boa noite, façam-me esse favor, partilhem a live. Aliás, partilhar a live vai ser um favor para as outras pessoas a quem vocês vão convidar, mas convidem para partilhar, para seguir o perfil. Vamos chegar às 2000 pessoas, aos 2000 seguidores, pode ser? Posso contar convosco? Bora lá. Hoje o tema é espetacular. A sessão da semana passada acho que deixou muita gente curiosa. Eu recebi vários comentários e ora, espero que me estejam a ver. Eu mudei isto aqui, mas acho que me estão a ver tudo normal. Ok, pronto. Excelente. A semana passada eu recebi vários comentários sobre o tema das apresentações e hoje nós vamos continuar com este tema. Ok? Vamos falar, é a segunda parte do tema das apresentações. Portanto, se tens de apresentar trabalhos e ficas nervoso só de pensar nisso, esta live é para ti. Hoje vamos focar-nos naquilo que mais transforma uma apresentação. A postura, a voz, o contacto visual, não é? E como controlar os nervos. Sim, a primeira parte foi sobre como começar com impacto, não é? Falámos, dei-te aquelas dicas para os 10 primeiros segundos, para os primeiros 10 segundos, não é? Boa noite, Carlota, muito boa noite a todos que me estão a acompanhar. Partilhem, por favor, a live, convidem toda a gente para seguir o perfil, ok? Conto com a vossa ajuda para chegarmos aos 2000 seguidores. Vamos lá! E hoje o tema acho que vai continuar aqui neste nível assim muito elevado, não é? Muito elevado sobre as apresentações. Portanto, a semana passada eu falei-te sobre os primeiros 10 segundos, não é? Como começar uma apresentação, e hoje nós vamos continuar este tema. Vamos continuar a falar sobre o corpo, ou seja, a postura, a voz e aquilo que mais nos atrai nas apresentações, que são os nervos, não é? Os nervos. Não sei se costumam ficar nervosos nas apresentações, contem-me lá. Costumam ficar nervosos? Sim? Não? Nem por isso? Eu acho que sim, não é? Isto é habitual, não é? É normal. Faz parte do ser humano, não é? Então vamos lá. O corpo fala primeiro. Antes de tu abrires a boca, já a tua postura está a dizer tudo, ok?
antes de falar já estás a ser avaliado, porque mesmo que o professor não tenha muita percepção disso, tem, não é? Mas no seu subconsciente, a forma como tu te posicionas, já estás a transmitir informação para o subconsciente do professor que te está a avaliar. Por isso, olha, o corpo fala primeiro. Antes de tu abrires a boca, se calhar já estragaste tudo. Portanto, vou dar-te aqui algumas dicas, está bem? Sobre como ultrapassar esta questão dos nervos e o que fazer e o que não fazer nas apresentações. Ok? Boa? Parece bem? Bora lá. Então, já vi que estão aqui a partilhar. Boa. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada mesmo. Ok? Então, muito importante. Transmitir uma postura segura, ok? Eu vejo muitas vezes os alunos nervosos, naturalmente, não é? E se calhar porque também nunca ninguém lhes ensinou isso, não é? A mim também nunca ninguém me tinha ensinado isso, até eu andar a pesquisar e muito atenta a ver como é que os outros fazem e a tentar replicar, não é? Adaptar para mim aquilo que via de bom nos outros. Então, há algumas coisas que nós devemos evitar. Evitar braços cruzados. Olha, se eu chegasse aqui assim, de braço, quer dizer, não me estás a ver muito bem, não é? Porque os meus braços ficam um bocadinho mais em baixo, não é? Mas se eu estivesse aqui de braços cruzados, não é? Estava numa postura defensiva, ok? Mostrava logo que não estava segura, não é? Que não me sentia minimamente à vontade, estava a desejar que ninguém me fizesse nenhuma pergunta, não é? Pronto, é assim mesmo, não é? Então, nada de braços cruzados, ok? Nunca, braços cruzados, jamais, não é? A não ser que estejas assim com muito frio, encolhes um bocadinho e depois tira, pronto, acabou. Mãos nos bolsos, olha, isto também não, por favor. Aliás, eu até vou fazer uma coisa, vou pôr, eu nunca escrevo a vermelho, não é? Vou pôr aqui a vermelho. Braços cruzados não, mãos nos bolsos não, ok? Mãos nos bolsos, até parece que estamos aqui a esconder alguma coisa, não é? Tiques, cuidado com os tiques. Nós só nos apercebemos, normalmente só nos apercebemos dos tiques quando nos gravamos, não é? E vemos o nosso vídeo. Aí percebemos os nossos tiques. Eu só tomei consciência de como eu falo com as mãos, não é? Porque eu mexo muito as mãos, não é? Depois de me ver gravado, ver os meus vídeos, não é? De me ver filmada. Portanto, há alguns tiques que nós temos e que são um bocadinho complicados, ficam feios, não é? Portanto, evita tiques. Sei lá, mexer no nariz, mexer no cabelo, tantos outros, ok? Portanto, evita isso, certo? E agora, o que é que nós temos que fazer? Pés firmes, ok? Olha, eu detesto ver, acho que fica mesmo muito mal quando os alunos estão perna muito aberta. Estás a ver? Quase, não consigo exemplificar aqui para te mostrar, não é? Não dá, porque eu estou sentada. Mas estás a ver, não é esta postura deste senhor que está aqui no fundo da imagem, que está pernas ligeiramente abertas, mas está mais ou menos uma posição direta, alinhado com os ombros, não é? Se reparares, está mais ou menos alinhado com os ombros. Agora, se tu abrires muito as pernas, ok? Ou às vezes abres só uma perna, estica só uma perna. Se nós temos uma perna esticada, até dá a sensação é que nós queremos fugir rapidamente dali, ok? Portanto, normalmente é isso que acontece, certo? Portanto, tenta ter os pés firmes, ok? Não apoies só um pé. Portanto, 2 pés no chão, ok? Mãos visíveis. Se for complicado, olha, segura uma caneta ou o comando, às vezes o comando do videoprojetor, ok? Isto ajuda-nos um bocadinho a descomprimir, ok? E movimentos pequenos. O que é isto de movimentos pequenos? Não te ponhas assim a abanar, não é? Olha, qual é que é a sensação de me veres agora assim a abanar? É horrível, não é?
Portanto, eu tenho que estar sossegadinha aqui, mais ou menos em frente à câmara, não é? Então faz movimentos pequenos, mais um passo à frente, mais um passo atrás, mais um passo para o lado, ok? Andas ali assim, não tens que estar sempre no mesmo sítio, ok? É claro que eu aqui tenho que estar sempre em frente à câmara, não é? Mas numa sala de aula, numa apresentação ao vivo, nós não temos que estar sempre no mesmo sítio. Eu às vezes costumo dizer que eu quase faço um buraco no chão de tanto andar de um lado para o outro, não é? Mas não ando de qualquer maneira. Ok? Tudo tem uma lógica. Por exemplo, se eu estiver numa sala de aula, eu normalmente, imagina que estas são as mesas numa sala de aula, não é? E eu estou aqui, à frente, aqui onde está a postura. Eu vou buscar aqui o meu. Pronto, assim. Portanto, imagina que isto é a sala de aula, são as mesas, não é? Aqui estão alunos e eu estou aqui à frente, não é? Se este aluno aqui me faz pergunta, aqui neste canto da sala, eu procuro ir mais para aqui, para este lado. Porquê? Para evitar estar a falar muito direto para este aluno e os outros alunos sentirem-se excluídos, ok? Então, isso também é importante, ok? Portanto, tenta estar, não estejas sempre no mesmo lugar, mexe-te um bocadinho, ok? Mas não te abanes, não faças isto, não é? Mexe-te, um passo para a frente, um passo para trás, um bocadinho para o lado, vais para o outro lado, não é? Vais interagindo com a turma, com as pessoas que estejam a ver, ok? O que acha de ir a uma apresentação com lápis ou caneta na mão? Oh, Gustavo, eu acho que é maravilhoso, não é? Quer dizer, eu neste momento também tenho uma caneta na mão porque vou estando aqui a escrever, não é? Mas pode ser um bom aliado quando nós estamos mais nervosos, estar com uma caneta ou com o comando do videoprojetor, por exemplo, pode ser uma excelente ajuda, ok? Ajuda-nos bastante para descomprimir um bocadinho, para controlar um bocadinho a nossa ansiedade. Tá bem? Mas já vou dar também mais umas sugestões para controlar esta ansiedade, estes nervos. Ok? Portanto, boa. Um lápis, sim. Não ponham as mãos nos bolsos, por favor. Está bem? As mãos sempre visíveis. No nosso subconsciente, quando nós vemos alguém com as mãos nos bolsos, o nosso subconsciente pode ficar a pensar que aquela pessoa pode ter alguma coisa a esconder. Ok? Portanto, e para o professor, se estás a ser avaliado, se estás a fazer uma apresentação numa avaliação, o que é que vai dar ideia? Vai dar a ideia que tu estás tão nervoso que nem mostras as mãos, não é? Que é para ninguém ver que estás a tremer que nem vara verde. Pronto, mas é normal, não é? É normal nós tremermos um bocadinho, mas eu já te vou dar aqui umas dicas para conseguirmos superar isso, ok? Acho mal estar numa apresentação oral e ocorrer-me. Oh meu Deus, oh my god, isso não me parece muito normal. Mas pronto, não é? Se é isso que acontece, acho um bocadinho estranho. Ok? Mas, enfim, sou eu. Ok? Olha, já agora, digam-me lá, está a valer a pena estas dicas até agora ou não? Estamos a falar aqui sobre as apresentações. Ok? Está a valer a pena? Sim? Não? Partilhem lá. Vou repetir o pedido que fiz no início. Partilhem esta live com toda a gente. Convidem os vossos amigos para seguirem este perfil. Vamos ver se conseguimos chegar aos 2.000 seguidores. Boa? Pode ser? Gil, Gil, mesmo em cima do acontecimento, não é? Amanhã com uma apresentação e aqui a preparar-te como deve ser. Boa. Muito bem. Olha, partilhem lá. Partilhem muito, por favor, não é? Ajudem-me a chegar aos 2.000 seguidores. Pode ser? Faltam cerca de 130, portanto estamos lá quase. E eu conto com a vossa ajuda, pode ser? Bora lá. Portanto, e muito obrigada a quem está a partilhar. Eu já vi que há aqui várias pessoas que estão a partilhar, portanto, muito obrigada. Vamos ajudar mais pessoas, não é?
Boa? Ok, então vamos lá continuar. Então, mais dicas. Outra dica, contacto visual, olha, muito importante, não é? Faz assim. Se estás a falar para uma sala, por exemplo, para uma sala de formandos ou de alunos, imagina que estás a falar para a tua turma, não é? Estás a fazer a apresentação do teu trabalho para a turma, então divide a sala em 3 zonas, ok? Pode ser 3 filas, tá? 3 zonas. E olha 2 segundos para cada uma, ok? Olhas um bocadinho para esta aqui, para esta fila, depois olhas um bocadinho para aqui e depois olhas um bocadinho para ali, mas não tens que estar a fazer, não tens que estar preocupado a olhar fixamente, não olhes fixamente só para uma pessoa, ok? Essa pessoa vai sentir-se se calhar um bocadinho incomodada. Vai mudando, não é? Uma vez olhas mais para um, outras vezes olhas mais para o outro, não é? Mas não olhas especificamente só para uma pessoa. Olha assim mais por zonas, ok? E o teu olhar vai se deslocando, não é? Para conseguires envolver toda a gente, ok? Porque se as pessoas sentem que o teu olhar se vai deslocando, não é? E que olhas também para elas, não é? As pessoas sentem-se envolvidas na tua apresentação, não é? Agora repara, o que é que acontece se estiveres a olhar só para os slides? Não é? Se estiveres a olhar só para os slides, pior ainda, se estiveres a ler os slides, que é aquela desgraça total, não é? Quem está a ouvir a apresentação sente-se totalmente excluído, ok? Então, olha para 3 zonas. Podes idealizar 3 filas na sala, não é? Ok? Mas caso estejamos bastante nervosos, qual é a melhor dica para combater os nervos? Francisco, fica aí. Vamos já a seguir, ok? No Zoom, olha para a câmera só nas frases importantes, ok? Quando queres dizer uma frase muito importante no Zoom ou nas videochamadas, se tiveres que fazer apresentações assim em videochamada, não é? Sempre que quiseres dizer uma frase muito importante, olhas para a câmara, porque quando nós olhamos diretamente para a câmara, o que é que tu estás a sentir neste momento que eu estou a olhar para a câmara? Estás a sentir que eu estou a olhar para ti, não é? Ok? Portanto, nas videochamadas, olhamos para a câmara quando queremos dizer frases importantes, não é? Para salientar aquelas frases. E depois falamos normalmente, não é? Eu não tenho que estar sempre a olhar para a câmara, eu vou olhando para aqui para o lado, porque tenho aqui o ecrã ao lado onde aparecem as vossas mensagens, não é? Os vossos comentários. Sou capaz de olhar de vez em quando para ali para o outro lado, não é? Procuro não desviar muito o olhar da câmara, senão daqui a pouco já estou a olhar lá para trás, não é? Isso também não. Ok? A voz. Como posicionar a voz? Fala um pouco mais devagar, faz pausas e respira antes de começar, ok? Antes de começares a tua apresentação, respira, ok? E se te sentes nervoso, era o Francisco que estava a perguntar por causa dos nervos, mas eu já vou dar mais dicas por causa dos nervos. Se te sentes nervoso, a pausa ajuda um bocadinho, porque quando tu fazes pausa, tu tens a oportunidade de respirar mais facilmente, ok? E isso ajuda-te a controlar também os nervos, está bem? O que fazer quando temos uma branca no meio da apresentação? Pois olha, isso é daquelas coisas boas. Eu normalmente sugiro sempre, tenham uma frase, arranjem uma frase que vos ajude a ligar, ok? Que vos ajude a retomar o tema, ok? Criem uma frase para vocês, que será aquela frase, tipo a frase-chave, ok? Uma frase que vos vai fazer, vai fazer o vosso cérebro processar, lembrar-se da apresentação, ok? Daquilo que querem falar. Mas se tiverem os slides vai ajudar para vos ir orientando, não é? Tal como eu preparei aqui estes slides para vos mostrar, e preparo todas as semanas assim alguns slides para vos ir mostrando, não é? Para ir guiando o meu raciocínio também e não me perder muito naquilo que quero transmitir-vos. Vocês também devem
fazer slides. Na próxima semana vamos falar sobre os slides, também 2 a 8. Devem fazer os slides e os slides vão-vos ajudando e, portanto, também ao olharem para os slides, não é? Mais facilmente conseguem ultrapassar a situação da branca, ok? Portanto, a voz respira, faz pausas, fala um pouco devagar, não fales muito devagar, não é? Porque se falares muito devagar, corres o risco de pôr toda a gente a dormir, não é? Ou que seja, assim não é? Nós temos que falar devagar, porque se eu falar assim muito depressa ninguém me ouve, não é? Ninguém percebe nada do que eu estou a dizer, não é? Até eu me engasgo. Portanto, pausadamente, ok? Fiz um esforço para falar depressa. Está a correr bem até aqui? Está tudo tranquilo? Olha lá. Portanto, quem está a entrar, quem chegou agora, estamos a falar sobre apresentações, ok? Agora, os nervos não desaparecem, os nervos dominam-se, ok? Dominam-se. Acho que era o Francisco, já não sei quem foi que me perguntou, que estava aqui a perguntar por causa dos nervos, não era? Deixa-me cá ver quem é que foi. O Francisco. Pronto. Como é que nós dominamos os nervos? Olha, Francisco e todos os que estão a acompanhar-me. Deixa-me só ver aqui. Ok. Não, tinha parecido que havia aqui uma mensagem nova. Não. Uma coisa muito importante, respiração lenta, ok? Antes de começares a falar, respira 2 ou 3 vezes profundamente. Ok? Isto ajuda, 2 ou 3 vezes. Não precisas fazer com tanta ênfase como eu fiz agora, não é? Porque eu agora fiz propositadamente para exemplificar. E agora, estamos a falar sobre apresentações. Estamos na segunda parte do tema apresentações. Como não cometer erros fatais nas apresentações, ok? Portanto, bem-vindo. Bem-vindo, porque ainda tens a oportunidade de ouvir muito sobre as apresentações, ok? Então, como dominar os nervos, não é? Primeiro, respirar, ok? Respirar, fazer uma respiração profunda, ok? 2 ou 3 vezes antes de abrir a boca, ok? Ensaia o início. Eu já a semana passada, na primeira parte desta live, eu te disse que era muito importante ensaiar o início, não é? Ensaiar aquelas frases de arranque, porque se nós ensaiarmos o início da apresentação, se tivermos bem presentes, bem ensaiados, bem treinadas aquelas frases de arranque, não é? Então depois tudo vai fluindo. Obviamente que tu não vais querer estar à vontade a falar de um tema que não dominas, não é? Portanto, isso não é? Tu vais precisar de dominar o tema, ok? Deixa-me só aqui beber um bocadinho de água. Digam-me lá, está a valer a pena? Quem me está aí a ver? Ai, tanta gente, meu Deus! Este pessoal nem no feriado, não é? Nem no feriado. Sim, muito, Gabriel. Boa. Gabriel, amanhã temos aula. Então, muito bem-vindos a quem está a entrar. Estamos a falar sobre apresentações. Gil, boa, muito. Ok. Então, recapitulando, nervos. Respirar. Respiração lenta, ok? Respira profundamente, ok? 2 ou 3 vezes antes de começar a falar. Depois, ensaia, antes da apresentação, naturalmente, não é? Ensaia o início, as frases de arranque, conforme eu te expliquei na live anterior. Portanto, se não tiveste a oportunidade de ver a live anterior, a gravação da live está no meu canal no YouTube. Fátima Explica a Gestão, ok? Podes ir lá ver, está bem? Partilhei alguns vídeos pequeninos aqui no TikTok, mas a gravação completa está no YouTube. E depois arranja uma frase âncora. Era aquilo que eu estava há pouco a falar. Uma frase que te ajude a retomar o tema se por acaso te perderes, ok? O ponto principal é, sei lá, imagina que estás a falar sobre
sobre o que? Deixa-me cá pensar. Sobre os elementos os elementos do balanço, não é? Sobre a estrutura do balanço. O ativo, o passivo, o capital próprio, não é? Então arranja uma frase âncora. O ponto principal ou o ponto principal são os elementos do balanço. E se tu fixares esta frase, não é? Se tu de repente perderes, der uma branca, vais à tua frase, ok? E podes, sempre que te sentires um bocadinho mais perdido, se ai, não é? Quando os nervos começam a tomar conta de nós, ok, o ponto principal é a estrutura do balanço. Então vamos lá continuar, ok? Por exemplo, está bem? Entendido? Como é que conseguimos dominar aqui um bocadinho os nervos? Claro que depois os nervos dominam-se com a prática, não é? Com o treino. Eu já há mais de 20 anos que dou aulas, não é? Por isso já foram muitas apresentações. Mas eu já partilhei a semana passada aqui na live a primeira aula que eu dei. Eu estava assim um bocadinho muito nervosa, mas pronto, mas faz parte, não é? Ok? Então os nervos não desaparecem, dominam-se e claro que depois a experiência ajuda-nos a dominar ainda melhor, ok? Então, resumo final, para terminarmos. E depois eu já vou verificar se colocaram aqui algumas questões que eu não tenha respondido. Eu acho que fui respondendo. Primeiro, postura, não é? Direito, pés assentes no chão, não é? Não ter as pernas muito alargadas, não ter os braços cruzados, não ter as mãos nos bolsos, não é? A voz, não falar nem muito baixo, fala sempre um bocadinho mais alto, esqueci-me de dizer isto, fala sempre um bocadinho mais alto do que aquilo que tu achas que precisas, ok? Porquê? E isto não é gritar, porque tendencialmente, quando nós estamos a falar para uma plateia, a nossa tendência é falar baixo, não é? Porque sentimos mal, sentimos desconfortáveis, e então tendemos a falar assim um bocadinho mais baixo. Portanto, então esforça-te para falar assim um bocadinho mais alto, ok? Elevar um bocadinho mais o teu tom de voz, ok? Para que seja perceptível para todos. Fala pausadamente, faz pausas, ok? As pausas ajudam-te a respirar, ajudam-te a controlar os teus nervos. Mantém o contacto visual, vai olhando para toda a gente, ok? Cria 3 zonas, não é? Para ires movendo o teu olhar. E os nervos. Respira, não é? Ensaia particularmente o início, arranja uma frase âncora para te ajudar se te sentires perdido, não é? Pode ser o tema principal ou o foco principal, qualquer coisa assim, não é? Que é para depois te ajudar a continuar. E às vezes são pequenas mudanças, mini mudanças, mas que fazem logo, tornam logo as apresentações com um outro impacto. E eu acredito que consegues mesmo fazer uma boa apresentação se treinares e se seguires estas dicas. Mas claro que para a semana há mais, está bem? O professor deu-nos uma dica uma vez que era para olharmos para a testa ou acima da cabeça das pessoas. Olha, também pode ser uma boa dica, sim, olhar para a testa, porque se nós olharmos só para uma pessoa, não é? A pessoa pode sentir-se incomodada. Reparem, pensem, quando estás numa sala de aula, não é? Se o professor, sentes que o professor está a olhar só para ti, não é? Se calhar sentes-te um bocadinho incomodado. Portanto, não olhem só para uma pessoa, ok? Se eu tenho opinião formada em relação ao MEM 6-7, olha, sinceramente, eu não sei o que é que estás a falar. Portanto, não me parece que
não me parece que seja nada relacionado com isto, portanto acho que não. Eu sou professora na área da gestão, Filipa, ok? Vou ver aqui os vossos. O que aprendemos aqui? Eu acho que respondi. Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui nos comentários. Eu vou tentando. Vou tentar responder, está bem? Eu estou aqui a rever os vossos comentários. Lápis ou caneta na mão. Olha, uma coisa que eu às vezes vejo também, muito, que eu às vezes vejo, a propósito dos tiques que nós temos, é mexer o cabelo, não é? Olha, imaginem eu estar aqui, passar o tempo todo assim, a mexer o cabelo. É horroroso, ok? Horroroso. Portanto, se tens o hábito de mexer muito no cabelo, ok? Normalmente nós fazemos isso mais quando estamos nervosos. Portanto, tenta controlar isso, ok? Filipa, eu neste momento não estou a dar aulas na faculdade, já dei aulas no ensino superior, ok? Estou a dar aulas no secundário, no entanto, acompanho alunos em aulas particulares do ensino superior, está bem? Na área da gestão. Contabilidade de gestão, cálculo financeiro, análise financeira, avaliação de investimentos, por aí, ok? Mas tem mais questões? Acham que valeu a pena este tema de hoje? Digam-me lá. Sim, não? Talvez? Falaram que ficar com uma caneta na mão ajuda também, mas acho que fico mais nervosa. Olha, Bia, uma caneta na mão ajuda, sim. A caneta ou o comando do ar-condicionado. Ficas mais nervosa. Se calhar é uma questão de hábito, ok? Como posso parar de gaguejar e ter uma boa comunicação? Eu penso que para parar, o gaguejar acontece com os nervos, não é? Portanto, se calhar precisas é controlar aí a ansiedade, os teus nervos, particularmente numa apresentação. E, portanto, para conseguires controlar os nervos numa apresentação, eu vou voltar aqui atrás àquilo que eu disse há bocadinho, não é? Se não estiveste a ver a live desde o início, depois eu vou colocar a gravação no YouTube, está bem? No canal do YouTube. Fátima Explica Gestão. Então, para nós dominarmos os nervos numa apresentação, os nervos não desaparecem, os nervos estão cá, não é? Nós só temos é que conseguir controlá-los. Uma coisa muito importante, antes de começares a falar, respira, ok? Respira, faz 2 ou 3 respirações profundas, ok? Porque quando nós respiramos, quando enchemos bem os pulmões com ar, ok? Isso ajuda-nos a acalmar. Aliás, este truque serve para qualquer situação. Se numa situação qualquer tu sentes que podes ficar ansioso, nervoso, respira fundo, ok? Ensaia o início. Eu falei sobre o ensaiar o início a semana passada na primeira parte desta live e usa uma frase âncora, está bem? Já não sei quem foi, portanto eu espero que isso te ajude a conseguires controlar um bocadinho o teu gaguejar, daquilo que eu sei. Agora não sei se depois se isso poderá ser alguma situação que mereça mais algum acompanhamento especializado, porque a minha área é de gestão, está bem? Filipa, costumo fazer lives sobre o quê? Apenas sobre esta área. Olha, Filipa, a minha formação é de gestão e considerando que tenho muitos anos de experiência no ensino, não é? Eu tenho feito lives
sobre alguns temas de gestão e sobre algumas dicas de estudo, ok? E tem sido sempre à segunda-feira às 21 horas. Portanto, na próxima segunda-feira estarei cá para terminar este tema das apresentações. Ok? O meu maior problema em apresentações é torcer os dedos. Pelo menos é o que a minha professora diz. Torcer os dedos. O quê? Não me digas que tu és daqueles que fazem assim, que se põem a estalar os dedos. Será isso? Meu Deus, faz-me uma confusão quando eu ouço os alunos a estalar os dedos. Não sei se é isso. Mas é um tique, Francisco. Isso é um tique que tu tens que ter consciência de que o fazes. Grava-te, ok? Grava-te a fazer uma apresentação para depois veres o que é que fazes. Porque depois assim é mais fácil corrigires. Filipe, eu já tenho alguns anos de apresentações. Eu nunca fico 100% tranquila. Normal. Filipa. Lá está, os nervos têm que se dominar, não desaparecem, ok? Eu continuo, e já são muitos anos a dar aulas, eu continuo sempre um bocadinho ansiosa, porque cada vez que nós fazemos uma apresentação é uma responsabilidade grande, não é? Estamos a falar para uma quantidade de pessoas e, portanto, o nosso discurso tem que sair bem, temos que conseguir prender a audiência logo no início, não é? Porque se tu não consegues prender a audiência logo no início, perde-se tudo, não é? Mas isso foi aquilo que eu já falei semana passada. Pensa sobre que ajuda imenso na ansiedade antes das apresentações. Porque é que devemos só treinar o início? Filipe, nós devemos treinar tudo. No entanto, o início é muito importante, ok? Os primeiros 10 segundos da apresentação nós podemos arruinar tudo. Por isso eu insisto muito, treinem o início, ok? Deves treinar tudo, mas não deves estar preocupada, Filipa, em treinar no sentido de decorar toda a apresentação, como eu às vezes vejo alguns alunos muito preocupados em treinar que é para decorar a apresentação. Não é isso, ok? Tu não deves procurar decorar a tua apresentação, nunca, ok? Tu deves dominar o tema, mas para isso tens que te preparar. Agora, o início tu deves treiná-lo, deves treinar tudo, mas particularmente o início, aquelas 1-2 frases iniciais, essas têm que ser poderosas, porque se tu começares uma apresentação, conforme eu falei a semana passada, se tu começares uma apresentação por dizeres: eu sou Filipa, o tema do meu trabalho é sobre os nervos. Aliás, estou a olhar aqui para este slide, não é? Estou a ler. O tema do meu trabalho é sobre os nervos não desaparecem, domina-se assim. Respiração lenta, ensaiar só o início, em frase âncora, o ponto principal é. Se tu fazes uma apresentação deste género, estragaste tudo, ok? Portanto, deves ensaiar a apresentação toda, deves te preparar bem, mas ensaia particularmente o início, está bem? Francisco, sim, isso mesmo. Portanto, presumo que estavas a falar do estalar dos dedos, não é? A mim faz-me imensa impressão quando vejo alguns alunos a fazerem isso. Portanto, Francisco, acredito que se tu te gravares, ok? E se tu já tens consciência, se tu te gravares, tu vais conseguir ver exatamente aquilo que fazes. E se tu já tens consciência disso, tu vais aos poucos começar a melhorar, ok? Começas a tentar controlar, está bem? É o que eu te posso dizer da minha experiência, ok? Portanto, acho que já temos aqui assim muitas questões. Portanto, acho que valeu a pena o tema de hoje. O meu maior erro é estar sempre a dizer, portanto, ou assim sendo. Pois, Filipe, eu também digo muitas vezes. Também se treina, ok? Também se treina. E também te digo uma coisa, Filipa, eu só tomei consciência que dizia muitas vezes depois de ver as gravações, ok? Porque antes disso, não é? Uma pessoa não tem consciência
não é? Vai dizendo, vai falando. Eu trabalho numa escola, sim, trabalho numa escola secundária. Neste momento trabalho numa escola secundária. Já dei aulas no ensino superior e acompanho alunos de ensino superior a nível particular. Ok? Dou explicações para alunos de ensino superior. Ok? Pronto. Mais alguma questão? Mais alguma coisa que eu vos possa ajudar? Olhem, quem é que está a ver? Já toda a gente segue o perfil da Fátima Explica Gestão aqui no TikTok. Eu vou-vos pedir mais uma vez. Eu não costumo pedir, não é? Mas hoje peço. Partilhem esta live. Estamos mesmo a terminar, não é? Mas partilhem esta live e convidem os vossos amigos, por favor, para seguirem o perfil da Fátima Explica Gestão. Estamos quase nos 2000 seguidores. Portanto, bora lá. Vamos lá chegar rapidamente aos 2000 seguidores. Pode ser? Muito obrigada a quem já enviou rosinhas. Já vi que estão aqui algumas pessoas que enviaram rosas. Muito obrigada pelos vossos presentes. Está bem? Muito obrigada por estarem aí. Muito obrigada por estarem aí. Isto de facto faz muito sentido quando vocês estão aí desse lado e interagem e perguntam e fazem perguntas. O tema é muito pertinente, vai seguir. Boa, Filipa, ainda bem. Então, na próxima segunda-feira eu volto para continuarmos com este tema, para terminarmos o tema, ok? Francisco, boa. Olha, fico tão contente. Podes explicar melhor o ensaiar o início? Rodrigo, posso, no entanto, vou-te aconselhar a veres toda a gravação da live da semana passada, onde eu falei sobre o início das apresentações. A gravação está no YouTube, está bem? No canal de Fátima Explica Gestão, ok? Podes ver a gravação toda da live, depois, além do ensaiar o início, tens lá a explicação do início, não é? Os 10 segundos que fazem toda a diferença. A questão do ensaiar o início é que tu precisas de ter... Desculpa, tenho que beber água, está bem? Tu precisas ter sempre no início uma ou duas frases-chave daquelas que captam a tua audiência, ok? Porque se tu fizeres uma apresentação, imagina que vais fazer uma apresentação e este é o tema da tua apresentação, a voz, ok? E se tu chegares e se começas a apresentação a dizer eu sou o Rodrigo, ele é o João, ela é a Maria e nós fizemos um trabalho sobre a voz. Fala um pouco mais devagar, faz pausas e respira antes de começar. Pausa igual a controle. Se tu fizeres uma apresentação dentro deste estilo, Rodrigo, tu arruinaste tudo, ok? Em 2, 3 segundos arruinaste toda a tua apresentação, ok? Então, o ensaiar o início é ensaiar para teres uma frase-chave que capte a atenção. Imagina que queres falar sobre a voz e tu podes começar com uma frase do estilo: hoje eu vou explicar como a voz pode fazer toda a diferença numa apresentação, ok? E repara, soou-te melhor esta frase ou não, Rodrigo? Diz-me lá, se ainda me estás a ver. Ou então, ou quem me está a ver, digam-me lá, soou melhor esta frase quando eu disse hoje eu vou explicar como a voz faz toda a diferença numa apresentação, ok? Quem está a ouvir, não é, fica interessado assim, uau! Ou então podes começar até com uma pergunta, não é? Já alguma vez fizeste uma apresentação e tiveste dúvida sobre a forma como colocar a voz? Então eu vou-te explicar. Qualquer coisa assim, ok? Portanto, ensaiar bem o início é exatamente isso. É encontrares uma frase que seja chave para que a pessoa ou as pessoas que estão a ouvir-te fiquem interessadas naquilo que tu vais falar, ok? E depois sim, avanças, ok? Por isso o ensaiar o início é muito importante,
está bem? Mas eu explico isto tudo mais em detalhe na gravação da live da semana passada, está no YouTube, ok? Portanto, maravilhoso. Eu acho que muito obrigada por todos os que estiveram aqui hoje a acompanhar-me. Portanto, na próxima segunda-feira, não percam, vamos terminar o tema das lives, ok? Eu sei que é feriado, mas pronto. Mas nós podemos sempre encontrar-nos aqui à mesma, não é? Portanto, vamos terminar o tema das apresentações, não é? O tema das lives, o tema das apresentações. Vai ser a terceira parte, vamos falar sobre os slides e como concluir a apresentação, ok? Portanto, muito obrigada a quem esteve aqui a acompanhar-me. Obrigada a quem me enviou presentes. Obrigada a todos vocês e vou só voltar a pedir mais uma vez. Convidem os vossos amigos a seguir o nosso perfil da Fátima Explica Gestão para ver se chegamos aos 2000 seguidores. Please! Pode ser, please! Pode ser? Bora! Está bem? Segunda-feira eu cá estarei. Olha, quem quiser. Já segui, ok, excelente, vocês são inscritos. Quem quiser entrar para o canal do YouTube, para o grupo desculpa. Ai meu Deus, isto já é o sono. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp do Clube de Estudos da Fátima, onde eu ao sábado tiro algumas dúvidas, vão à bio, está lá o link para entrar no Clube de Estudos da Fátima, ok? Portanto, é um grupo gratuito no WhatsApp, onde eu vou colocando de vez em quando alguns desafios e ao sábado é dia de tirar dúvidas a quem quiser, ok? Portanto, olha, beijinhos e abraços, muito controle de gestão também ajuda, sim senhora. Contabilidade de gestão, controle de gestão, cálculo financeiro, avaliação de investimentos, finanças empresariais, dessas disciplinas, Carlos. Está bem? Então, muito obrigada a todos os que me estiveram a acompanhar. Segunda-feira eu estarei para terminarmos o tema das apresentações. Beijinhos e abraços. Até à próxima segunda-feira. Uma boa semana. E para quem ia fazer a apresentação amanhã, que eu já não sei quem era, boa apresentação.